Ela visitou o Vaticano em projeção astral e o que tinha lá ninguém podia acessar. E lá fui eu para o Vaticano saber se eu conseguiria acessar esses códices para saber o que tinha lá. Você programou de ir? Programei. Eu quero ir para o Vaticano. Levei uma semana toda a vida, saía, não chegava. Até que um dia, eu acho que foi quem me protegeu e falou, tá bom, vamos lá. Vamos fazer a sua vontade. E eu cheguei lá. Tinha um guardião lá, que ele dizia que tomava conta da biblioteca há uns 450 anos já, que ele tinha sido nomeado. Mas ele foi nomeado em vida e quando ele morreu, ele continuou sendo guardião. Ele não deixava de jeito nenhum você ter, mas de jeito nenhum você passava. E uma curiosidade é que ele dizia, quando eu sair daqui e voltar a encarnar de novo, eu vou ser escritor, porque ele já tinha lido muito. E ele falava, eu vou ser escritor. E eu falava para ele, e se eu ensinar você a escrever agora? Você deixa eu ver alguns códices? Não. E aí, como eu estava acompanhada, eu pedi que quem estava comigo distraísse ele. E foi uma tentativa de distraí-lo, e ele realmente foi distraído, e eu passei. Quando eu passei, imediatamente ele percebeu, e foi uma espécie de vum, como se ele tivesse um poder de vum, você não pode entrar aí. E eu voltei, eu não consegui, eu estava indo e não consegui acessar. E aí ele fechou a cara, ficou bravo, porque ele percebeu que tinha sido ludibriado, e eu falei, tá na hora de a gente sair daqui. E aí a gente saiu, e voltei para o corpo. E aí eu percebi que, assim, não vai adiantar, nessas bibliotecas mais importantes, eu fazer pesquisa, isso aí realmente eu vou desistir, porque não dá, entendeu? Essas bibliotecas têm guardiões. E por que esse segredo tão grande na Biblioteca do Vaticano? Eu acredito que seja uma questão político-religiosa, né? A Igreja se constituiu como uma teocracia, ela acabou com outras formas de, vamos dizer, de religião, de vida, de civilização. Ela se impôs, e saber como era, e não ter somente a versão dela, porque a versão que a Igreja dá, ela é muito tendenciosa, inclusive das histórias até de arquitetura. Você pensa que, por exemplo, a Catedral de Notre-Dame, o gótico surgiu na França, no século XII, Quando você vai descobrir, as igrejas góticas existiam desde o século X, porque eram construções vikings, e isso não entra na história da arte. Você vai descobrindo aos poucos. Então tem alguma coisa. E tinha projeto, porque ninguém levanta uma catedral gótica fazendo um risco no chão e dizendo, sobe aí tantos tijolos, porque aquilo tem cálculos de arcos botantes, aquilo tem muitos cálculos. Uma coisa curiosa que eu nunca entendi quando eu estudei as catedrais, porque eu fiz um pouco de arquitetura. Eu fiz a história da arquitetura, e porque tinha tanta coisa ligada a peixe, a mar, em algumas catedrais góticas. E as explicações são as mais loucas, inclusive da própria igreja, que diz, não, era para enfeitar, para fazer uma homenagem, e não, tem a ver com as navegações vikings, que já chegaram aqui muito antes de portugueses ou espanhóis, através da igreja, chegarem aqui. Só que quando essas viagens aconteciam, elas não vinham para dominar aqui, sim para a troca. E a igreja veio para dominar, para colonizar. São duas posturas diferentes, né? Gente, o que mais tem nessas bibliotecas secretas ou bibliotecas ocultas são conhecimentos que a própria igreja, dentro do seu consentimento e da sua concepção, acreditou ou acreditava que seria ou deveria ser secreto, dentro daquilo que eles propusessem ou acreditassem que seria viável para manter o status quo e manutencionar o gado que faz mu no dia de domingo e que ainda dá vazão e credibilidade para uma instituição como essa. É de se chocar e de se surpreender que ainda
ainda existam pessoas que defendam esse tipo de grupo, esse tipo de instituição religiosa, já que o próprio Vaticano se considera, até mesmo pela lei da Itália, um estado independente, um estado à parte da Itália, com suas próprias leis e suas próprias federações, mas que obviamente para isso acontecer tem que ter din-din, tem que ter dinheiro. E da onde é que vem esse dinheiro? Da onde que é proveniente os custos, se não dos fiéis e também principalmente das empreitadas do passado, de morte, guerras, fome, absolvição de povos e culturas, trabalhar nos bastidores por detrás dos reis e rainhas. Quem conhece a história sabe muito bem o podre que é a instituição católica cristã. Mas é incrível que ainda pessoas atualmente, em pleno século 21, em 2025, defendam esse tipo de gente. Mas não é de se surpreender, né? Já que o nosso presidente é um exímio bandidinho, é muito fácil enrolar e enganar os trouxas. Tem que ser muito otário, tem que ser muito otária. E o cara que foi nomeado como guardião dessa biblioteca, enquanto em vida, ainda depois do seu desencarne, continuou e continua lá, guarnecindo essa biblioteca. Claro que, obviamente, ele não é o único guardião que tem por lá, mas também há outros dezenas e centenas de guardiões. E com certeza, essa biblioteca, ela é constantemente tentada a ser acessada. Mas o gado que faz no dia de domingo e todo dia, que adora dar dízimos e ofertas e que adora o Papa, vai comentar que é loucura, vai comentar que é maconha. Por quê? São dormentes, são comidinhas de choupates, comidinhas de reptilianos. Aí depois fica reclamando com o preço do cuscuz, fica reclamando com o preço do açúcar e da farinha. E não sabe por quê. Se conseguem ser enrolados com tanta prova na cara por uma instituição religiosa, se conseguem ser enrolados pela própria mulher, pelo próprio marido, que dirá por outras coisas e por essas coisas. E você, já sabia disso? Sobre a Biblioteca Secreta do Vaticano? Comenta aqui embaixo, quero saber a tua opinião. Me segue aqui nesse perfil para continuar recebendo informações como essa. E se você quiser saber a sua origem estelar, quem você é de verdade, link na bio, botão, seção personalizada, e lá tem um vídeo contando detalhes de como vão fazer todo esse processo. Te aguardo do outro lado. E compartilha esse vídeo nos grupos do Telegram e WhatsApp. Vamos difundir a cultura real e espiritualizada e acordar esses dormentes.